Olá! O Brasil reconheceu o primeiro caso de Zika em maio de 2015. Mas desde o final de 2014, os médicos do Nordeste já registravam um caso atípico de dengue, com menos febre e mais manchas pelo corpo. Em setembro do ano passado, começaram a se multiplicar os casos de crianças nascidas com microcefalia e houve um aumento no número de casos da rara síndrome de Guillain-Barré. Dali até agora, a Organização Mundial de Saúde anunciou que 34 países já apresentaram casos de contaminação local pelo Zika vírus e declarou emergência de saúde pública internacional. O Brasil foi o país mais atingido até agora. Acredita-se que haja 1,5 milhão de contaminados. Foram confirmados mais de 400 casos de microcefalia que podem estar ligados à infecção. O governo brasileiro respondeu até agora com investimentos em pesquisas de uma vacina contra o Zika e mobilização para o combate aos focos do mosquito. Como outros países, o Ministério da Saúde aconselhou as pessoas a adiarem os planos de gravidez. Estamos no rumo certo? O Expressão Nacional vai discutir a epidemia de Zika vírus e as propostas para combatê-la com os deputados Lúcio Vieira Lima, do PMDB da Bahia, autor de propostas de ampliação da propaganda para otimizar o combate ao Aedes aegypti; Mário Eringer, do PDT de Minas Gerais, autor de sugestão acatada pelo Ministério da Saúde para a distribuição de repelentes como forma de combate ao Zika vírus; o Dorico Monteiro, do PT do Ceará, criador da Frente Parlamentar da Dengue e Incorporação Tecnológica em Arboviroses, e do médico infectologista especialista da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical, Dalci Albuquerque Filho. Olha, ainda não há certeza científica de que o Zika vírus seja responsável pelos casos de microcefalia. Há fortes indícios. Mas outros vírus podem causar a doença, como o citalomegavírus, o herpes simples e outros. Nós vamos ver uma reportagem que trata de alguns aspectos da crise da saúde e também sobre crianças que apresentam a microcefalia. Uma pergunta tem ecoado pelo Brasil durante este verão do Zika vírus. O país verá uma geração de pessoas com microcefalia? Sim, essa é uma realidade que eu tenho utilizado, que é um novo capítulo da história da medicina. Então a gente tem uma transmissão ineta de uma infecção congênita transmitida por um mosquito, cuja a batalha a gente não consegue vencer contra esse mosquito. Então continuarão acontecendo casos de infecções de Zika em gestantes. Claro que a maioria desses gestantes, não, ainda que em contato com o vírus, as suas crianças não vão desenvolver microcefalia, porque tem outros fatores envolvidos, a carga viral, a questão da imunidade das mães, o momento da gestação, mas sim teremos uma parcela dessas mães infectadas com seus filhos desenvolvendo microcefalia. Crianças com microcefalia podem ter sintomas muito variados. Há aquelas que conseguem se comunicar e até chegam a andar. Mas uma boa parte delas tem a fala e os movimentos comprometidos. Se comunicam com a família pelo olhar, vivem em cadeiras de rodas e precisam de ajuda para se alimentar e fazer outras atividades do dia a dia. O crescimento vertiginoso do número de casos já inseriu a epidemia na lista das grandes já registradas na história. Desde a gripe espanhola, provavelmente esta é a maior crise que nós estamos vivendo. Nós vivemos hoje uma epidemia de microcefalia. A Fundação Oswaldo Cruz, no Rio de Janeiro, é uma das principais instituições do país que tratam de imunização. A Fiocruz criou um gabinete de crise só para encontrar respostas para a epidemia de Zika vírus. Mesmo usando os conhecimentos adquiridos com o desenvolvimento da vacina para a dengue, o coordenador do gabinete e vice-presidente da fundação não acredita que os brasileiros possam ser imunizados contra o Zika antes de pelo menos 10 anos. A gente não pretende criar expectativas de curto, médio prazo com o desenvolvimento de uma vacina que possa dar resposta para nós. A gente espera que seja menor que 20 anos. Entenda que para o pesquisador é preciso que haja segurança e eficácia no desenvolvimento da vacina. Então, se você conseguir, além de reduzir para 20, para 10 anos, isso já é um grande avanço. Os microcefálicos precisam de fisioterapia, fonoaudiologia e terapia ocupacional, além de acompanhamento médico multidisciplinar por toda a vida. Quem nasceu com o cérebro pequeno por causa do Zika vírus costuma ter mais comprometimento. Os problemas de visão, por exemplo, têm sido detectados nessas pessoas. Que muitas dessas crianças também têm uma questão visual importante, né? Então isso é muito
muito, muito relevante. A criança que tem uma questão visual envolvida no desenvolvimento, junto com outras questões, ela acaba tendo uma dificuldade maior, então a importância também da estimulação visual precoce. Mônica lembra que, apesar das limitações, com o carinho da família e todas as diversas terapias necessárias, as crianças podem ter uma vida boa. A gente não pode esquecer que esses meninos, eles podem ser felizes, eles são felizes. A gente tem que descobrir qual é o meio dessa criança ser feliz. Bom, essa matéria levantou diversos pontos aí para serem abordados, mas eu gostaria, inicialmente, o que os senhores me dessem a sua opinião sobre se o Brasil está fazendo o suficiente para deter esse surto. Se as iniciativas tomadas têm condições de deter o que o Cláudio Mairovitch chamou dessa epidemia de microcefalia, muito provavelmente associada ao Zika vírus. Deputado Lúcio Vieira Lima, por favor. Infelizmente, eu não acho que o governo está fazendo o necessário, uma vez que, para se combater não só a dengue, como a zika, chikungunya, tem que fazer preventivamente. E como é preventivamente? É a questão de não deixar o inseto se reproduzir. E isso, como é que se atinge esse objetivo? Fazendo campanhas publicitárias para que nós possamos inserir a população nessa grande cruzada de combate ao mosquito, a Aedes aegypti, né? E o governo até agora não fez nenhuma grande campanha. O que nós vimos aí é o governo começar nesse final de semana, né, onde os ministros foram aos estados, mas nenhuma campanha de utilidade pública. Eu acho até que a gente já vê falar nisso com a dengue há mais de 10 anos atrás, que a dengue já vem causando mortes, inclusive depois já evoluiu para a dengue hemorrágica. Então essa campanha já era para ter sido feita, nós não era para termos agora esse vetor do vírus, né, do vírus da Zika, está aí atuando. Era para ter já sido debelado em campanha. Quando eu digo debelado, é controlado, na verdade. Mas nós não vemos isso. Nós vemos o gasto de propaganda, de publicidade do governo apenas no que diz na propaganda institucional, porque nós temos 3 tipos de propaganda. A institucional, que trata de obras, etc. A de utilidade pública, que é justamente essas campanhas de utilidade pública, e a publicidade legal, que é a publicação de balanços, etc. E, no entanto, o maior gasto é com a institucional. E, para você ter ideia, a verba de publicidade da Presidência da República foi maior do que a verba de publicidade, pasmem, do Ministério da Saúde. Então, o que está faltando aí, na verdade, é o governo colocar como prioridade isso. E você, pasme, outro dado que eu vou dar aqui. Em 2014, né, a verba de publicidade foi 54% maior do que em 2015. E por quê? Porque 2014 era um ano eleitoral. Então, nós precisamos apresentar leis, e eu apresentei um projeto nesse sentido, de tornar que a publicidade governamental seja feita, na verdade, só de utilidade pública. Porque assim nós criamos uma publicidade de Estado e não uma publicidade de governo, onde cada um vai usar para quê? Para no ano eleitoral fazer propaganda de suas obras, muitas vezes, na verdade, obras que não são verdadeiras, são obras virtuais. Deputado Maria Eringer. Bem, eu particularmente acho que é um momento especial para a nossa sociedade. É claro que se eu for agora discutir quem errou, eu vou ficar discutindo o passado, e o Lúcio tem razão em tudo que ele disse. Eu acho que o governo falhou, mas eu acho que agora o nosso problema é imediato e é solução para esse problema. Nós estamos vivendo uma crise séria. E essa crise séria não pode ser tratada só, me desculpa, Lúcio, você sabe que eu concordo com tudo que você disse, mas só do ponto de vista político. Ela precisa, sim, de uma atuação forte do governo, mas precisa de uma atuação forte da sociedade também. Essa medida provisória que está aí, eu fiz nela 10 emendas, na tentativa de tentar ajudar a resolver o problema. Essa questão imediata é não deixar o mosquito nascer, matar o que nasceu e impedir o que está voando de chegar na sua casa ou em você. São as 3 medidas. Então você tem que fazer barreiras mecânicas, você tem que destruir o mosquito, você tem que impedir que a larva vire mosquito. São ações mecânicas e que devem ser contempladas nesse momento como emergência.
Isso precisa ser feito. Claro que a partir disso, nós temos que fazer para o futuro. A gente mata essa crise agora, ano que vem, teremos outra? Então vamos trabalhar seriamente com a pesquisa, com a cooperação real internacional, que a gente não está fazendo a cooperação internacional real, nós não estamos mandando as nossas cepas, isso é uma reclamação desse momento, porque há não preocupação com o conceito de reserva de mercado. Isso é uma besteira que o Brasil está fazendo hoje. A gente precisa fazer isso. Isso é cooperação mundial, precisa de ocorrer para que nós busquemos soluções a longo prazo. Nesse momento, particularmente, é pau no mosquito, é matar o mosquito, é botar a TV Globo, é botar a Record, é botar a Bandeirante, que são televisões abertas, que chegam a todos os locais. Essas televisões têm a obrigação de ter um grupo, uma série de inserções realistas, não aquelas que estão disputando o prêmio de publicidade, mas propaganda realista, explicando à sociedade que a sociedade tem que participar. Nós precisamos de fazer, os partidos políticos têm suas inserções, vamos pedir aos partidos políticos que cada um ceda uma parte do seu horário para que a gente só trate disso, porque isso é uma emergência mundial mesmo. Eu não tenho dúvida que o custo para o Brasil e para a sociedade como um todo, para cuidar dessas crianças que são maravilhosas, quem já conhece algumas, você sabe, são pessoas, são seres que você tem vontade de abraçar o tempo todo, mas era preferível que elas não tivessem aquele problema. Isso vai ser muito grave e caro para o Brasil. Deputado Dorico Monteiro. Por que nós criamos a Frente Parlamentar da Dengue e Incorporação Tecnológicas em Arbovirose? Primeiro, a gente tem que entender que nós enfrentamos uma situação, por morarmos e por o Brasil participar da faixa equatorial do planeta, de um ambiente propício à ecologia do mosquito do Aedes, né? E que veio para cá com a colonização portuguesa através dos navios negreiros de todo o processo da construção da escravidão. Então, é um legado que foi deixado pela nossa colonização, que veio com a febre amarela e um conjunto de arborvírus, são mais de 50 arborvírus que produzem doenças mais diversas. No nosso caso, nós estamos vivendo com a dengue nesse último surto, né, desde a década de 80, a partir de 1983, incorporou-se novamente a partir de alguns surtos que nós tivemos, e o mosquito se adaptou muito bem à nossa urbanicidade. É importante que a gente tenha clareza, não dá para você comparar o mosquito na época do Oswaldo Cruz, que o Brasil era praticamente 90% urbano, 10% rural, com a situação que hoje ele se adaptou, o Brasil era 80% rural e 20% urbano. Hoje nós somos um país com 81% urbano e 19% rural, numa situação em que essa estrutura urbana que nós criamos e que se desenvolveu no Brasil em todos os sentidos, houve uma adaptabilidade do mosquito. Então é importante que a gente entenda isso para não ficar culpando um ou outro. Até porque o desenho federativo brasileiro, a maior parte das ações pela municipalização da saúde são de responsabilidade dos municípios, dos estados, em parceria com a União. Então você tem um desenho interfederativo que a responsabilidade de combate, de políticas públicas para o enfrentamento do Aedes, ela envolve todas as esferas, envolve o Estado, né, brasileiro como um todo, os governos e a sociedade. Então é importante que a gente entenda que nós estamos diante de uma situação extremamente grave do ponto de vista da presença do Aedes entre nós. E a dengue, né? Nos últimos 6 anos, nós tivemos 7 milhões de casos de dengue no Brasil, 500 mil hospitalizações e 6 mil óbitos por dengue. 6 mil pessoas por dengue morreram no Brasil nos últimos 6 anos. Ou seja, é uma situação de epidemia que tem um impacto do ponto de vista de saúde da população, de doença, e do ponto de vista, concretamente, de óbitos. São 6 mil óbitos, uma média de 1.000 óbitos por ano, se a gente somar nos últimos anos, comprovados já, são dados do próprio Ministério da Saúde. E com esse ambiente propício, tivemos agora a incorporação de 2 arbovírus entre nós. A chikungunya, o vírus chikungunya e o vírus da Zika. Sendo que da dengue já foram incorporados 4. Né? Eu ainda, como estudante de medicina, em 86, lá no Ceará, participei de várias mobilizações para enfrentar dengue tipo 1. Aí depois a gente ficava ali, depois chegou o tipo 2, depois chegou o 3 e o 4.
E são situações, no caso do vírus da dengue, que você não consegue incorporar a tecnologia do dia para a noite. Veja só, tem alguns institutos de pesquisa que estão pesquisando vacina há mais de 20 anos. Né? Agora nós tivemos aí uma notícia, que eu acho que para nós é auspiciosa, que tem uma vacina que foi registrada no México, a Anvisa foi registrada aqui e em alguns países da Ásia, que promete aí a possibilidade de a gente ter uma vacina. O próprio Instituto Butantan está pesquisando também em vacina, ou seja, porque você tem que, no caso da dengue, incorporar a associação que você produz a imunidade nas pessoas dos 4 sorotipos da dengue. E agora nós temos esse grande desafio, que é uma situação nova, é um dado novo, ou seja, as doenças elas são produzidas historicamente, e agora nós estamos enfrentando um novo arbovírus, no caso o vírus da Zika, que tem essa associação, que ainda tem muitas perguntas a serem feitas, é importante que a gente entenda, do ponto de vista da ciência. Acho até, e aí eu quero aqui fazer uma defesa do SUS, rapidamente, e entender que o governo agiu, digamos, no tempo ágil em relação a essa questão. Primeiro, foi o SUS que conseguiu fazer esse diagnóstico rápido. Foram os médicos e profissionais do SUS em hospitais que detectaram rapidamente e o sistema conseguiu fazer o diagnóstico. A Polinésia Francesa a Micronésia Francesa teve um surto semelhante a esse e passou desapercebido pela população. Então nós conseguimos fazer a evidência epidemiológica do aumento de casos, imediatamente conseguiu se construir uma associação e o governo, primeiro ao assumir uma situação de alerta sanitário no país, foi importante, ou seja, e eu acho que está tendo uma mobilização, eu participei, inclusive, sábado agora, no Ceará, estava lá com o ministro Cardoso, da Justiça, com as Forças Armadas presentes, o general da 10ª Região Militar, o governador, mobilizando a sociedade. A gente vai voltar a falar certo. dessa Então, eu só mobilização. queria colocar rapidamente, Vânia, que Dalci. nós estamos diante de uma situação inusitada do ponto de vista científico, uma situação de políticas públicas que tem que ser enfrentada por todos, pelo Estado, pelos governos e pela sociedade brasileira. Deputado, doutor Dalci Albuquerque, como é que o senhor vê, como está sendo feito esse enfrentamento? Procurando não me repetir em relação a coisas que já foram ditas, uma coisa é certa, o nosso inimigo nessa história é o mosquito, é o vetor, o Aedes aegypti. Nós já convivemos com eles a partir dessa segunda etapa, a partir da década de 80, com as sucessivas epidemias de dengue, e nos últimos 2 ou 3 anos a eles se incorporaram o chikungunya e agora, por último, a Zika, e o impacto que causou os casos, quer dizer, a provável relação com a microcefalia, que é uma coisa humanamente, socialmente, economicamente assustadora para o que vem. Mas o que a gente pode dizer que aconteceu nos últimos anos ou nas últimas décadas em relação ao combate ao Aedes aegypti nas cidades, eu vou até fazer uma afirmação perigosa dentro de uma casa política, foi a excessiva politização dos combates, das mobilizações contra o Aedes aegypti, dos trabalhos preventivos, a ponto de uma determinada cidade pressionada por uma situação, fazer uma prevenção razoável, a cidade contígua não fazer, na mudança de governo, você ter desmobilizado todo o sistema de agente de saúde e ter que recontratar. E, por coincidência nossa, a troca de governos acontece justamente em janeiro, tá? Que é o momento de crescimento quer dizer, o momento da chuva, que favorece muito o crescimento do mosquito. E por outro lado, a gente, por todos os problemas que nós enfrentamos na saúde hoje do próprio SUS, a desorganização da rede de atenção médica propicia a esses óbitos já citados, que lamentavelmente muitos deles talvez fossem evitáveis. Então a gente vê que durante as grandes epidemias de dengue, a função principal nossa é trabalhar a prevenção e organizar a atenção de maneira a ter um atendimento, aplicar uma classificação de risco, procurar os sinais, quer dizer, ou seja, procurar separar do grande volume de pacientes que vão ter uma evolução benigna, como é o caso da maioria, dos pacientes que podem complicar, dos pacientes que podem evoluir para a morte. Agora, isso depende de organização. E os nossos serviços de saúde, infelizmente, passam por um momento, e já vem passando, quer dizer, no momento estão numa situação muito triste. Nós vimos, inclusive, estados grandes como o Rio, em 2008, São Paulo, no início desse ano, que passaram muito, apesar de serem cidades grandes, com serviços grandes, passaram por muitas dificuldades para conseguir absorver a clientela acometida por dengue.
E com isso, a consequência disso, claro, é o número de casos graves que evoluem para a morte. Então, eu acho que o ponto principal dessa história de prevenção é justamente a pouca regularidade, a irregularidade na prevenção, muitas vezes em cidades próximas umas das outras. Olha, o levantamento rápido do Aedes aegypti, que foi divulgado em novembro de 2015, mostra uma situação que aponta talvez para o grande culpado, né, da proliferação do mosquito, que é o problema do saneamento básico no país. 82% dos depósitos de larvas de mosquito foram encontrados em reservatórios de água, boa parte dele improvisada para driblar os problemas de abastecimento. O senhor citou São Paulo e Rio, que tiveram crises grandes. Pernambuco, que tem o maior número de crianças com microcefalia, também tem problema crítico de abastecimento de água. Quer dizer, sobra para todos os governos, não tem nenhuma predileção. Quer dizer, e o lixo também, que é uma questão de difícil discussão aqui na casa, que tramita com dificuldade, a questão da destinação dos resíduos. Ele é um depósito predominante das larvas nas regiões sul e norte, 49% na região sul e norte, 35%. Quer dizer, a destinação do lixo e a falta de água, né, ou de esgotamento. Eu gostaria que os senhores analisassem isso, porque é uma questão que se debate aqui no Congresso, faz parte das políticas debatidas aqui. Eu só queria acrescentar um dado a isso. Eu concordo plenamente de que a falta de saneamento, uma coleta de lixo irregular, é crucial para o desenvolvimento de uma epidemia e a proliferação do mosquito. Agora, nós não podemos esquecer, quer dizer, mesmo áreas bem saneadas, com coleta de lixo regular, claro que tem menos casos de dengue do que outras, mas também ocorre dengue lá. E aí a importância dos criadores domésticos. Esse dado que o professor Dalcy está levantando é da maior importância. Eu fui secretário de Saúde de Fortaleza de 2005 a 2008 e enfrentei exatamente essa epidemia de dengue. E já numa tese de doutorado recente defendida na Universidade Estadual do Ceará, foi a menor letalidade, ou seja, aqueles números de casos gerais de dengue, sobre os que foram a óbitos em Fortaleza, que teve um grande surto no Rio de Janeiro, e nós fizemos um trabalho intenso. Isso foi muito importante porque foi responsável por isso. Em alguns bairros da Aldeota, em Fortaleza, estou falando que é a região rica da cidade, a gente tinha maior infestação e em recipiente, que muitas vezes não está relacionado ao recipiente do lixo ou da caixa d'água. Fortaleza tem 400 mil caixas d'água. Desculpa. A caixa d'água Não pode descrever. A caixa d'água é exatamente aquele. É o espaço que o mosquito adora. Primeiro, porque muitas vezes ele gosta de sombra e água fresca. E a boia d'água com o consumo sobe e desce. Então ele vem ali, põe o ovinho dele ali, e ali, em seguida, ele vai ter contato e tem um ambiente, porque tem clima. E muitas vezes na geladeira e naquele recipiente que a gente chama comumente no Nordeste de gelágua, ou seja, é aquele recipiente grande que recebe um tanque de água provisório ali e fica aquela bandejazinha ali para receber o excesso de água que cai do copo. Ali ele se reproduz. Então, ou seja, eu acho, Vânia, que você tem razão quando você coloca, eu não tenho dúvida que um dos grandes desafios para a gente enfrentar é que todo mundo pudesse tomar água da torneira. Ou seja, que ninguém precisasse fazer nenhum tipo de reservatório de água para as pessoas terem acesso. Infelizmente, não é a realidade do Nordeste hoje, por exemplo, que você tem grandes cidades, grandes municípios sendo abastecidos com carro-pipa. Eu fico muito preocupado quando eu ouço esse tipo de colocação, porque, desculpa a franqueza e desculpa, Dalcy, eu sei que o mosquito não escolhe classe social, mas está evidente, está mais que na cara, que o mosquito está com grande ação deletéria em cima daquelas parturientes das áreas mais pobres do Brasil. E nós estamos falando de zika. Eu acho que é claro que o agente, o mosquito, ele está trazendo aí a zika, o dengue, a chikungunya, mas a nossa preocupação imediata é o zika. Então vamos cuidar dele, é claro que cuidando dele a gente está cuidando dos outros também. Eu não tenho dúvida nenhuma. Mas eu acho que o governo está lento, demorou para fazer movimento. Eu, inclusive, lá em outubro já fiz indicações ao governo de coisas que eu achava, não sou cientista, mas eu sou interessado no assunto. Eu acho que está lento. Nós temos que trabalhar seriamente, e aí eu concordo com o doutor Dalcy, essa questão da descontinuidade de programa, descontinuidade, muda um governo, troca, a gente tem que transformar isso
e política de Mas Estado. esse é nos municípios. Não, Mas não, esse é não nos política de municípios. Estado, não é O política de também governo. Focar. Sim, mas são nos Quantas vezes municípios. aqui, Lúcio, Mário, os mata-mosquitos vieram aqui para dentro da Câmara pedir para ter emprego e a gente acabou com o emprego deles? Claro, a gente não. Não. Acabaram Mas veja bem, o que está vendo é o seguinte, quando o doutor Daci fala da questão de interrupção, mudando um governo, volta outro, nós não podemos esquecer que o governo federal está 13 anos no PT. É quase a metade do que veio o período da dengue, certo? Então dava para o governo do PT fazer políticas públicas no sentido de combater o mosquito. Até porque, pelo que eu vi aí de Odorico, do senhor e de Mário, o que é que nós temos? Já se sabe tudo, que o mosquito gosta de sobre água fresca, onde o mosquito, como se reproduz, onde o mosquito gosta de ficar. Então é muito fácil, é só combater. Agora, e para combater, o que é que precisa? Você diz que hoje nós somos mais urbanos do que rurais. Concordo. Então o mosquito evoluiu. E por que nós não evoluímos juntos? Porque nós deixamos, e aí eu discordo de você quando fala, Mário, que diz, vamos esquecer o passado. Não vamos esquecer o passado, não. Vamos procurar no passado os ensinamentos para nós termos um futuro melhor, certo? Então, onde é que nós erramos no passado para que nós não continuemos errando no presente e que vai trazer danos para o futuro? Que fique claro que eu não pedi para esquecer o passado. Não, eu disse que o momento, a urgência do momento... Eu entendi o seu sentido. Você quis dizer o seguinte, não vamos ficar discutindo o passado, vamos para frente. Mas deve observar. E quando você fala em politizar, o ministro da Justiça, que teve em sua terra, como você falou, na minha foi o ministro da Saúde. Então, o ministro Eduardo Cardoso, ele deu uma declaração onde diz, se não aprovar a CPMF, nós não teremos recurso para combater o mosquito Aedes. Que declaração infeliz. Quer dizer, então, o povo está todo em pânico. Porque nós estamos aí aprova ou não aprova. Se não aprovar, vamos ter zika para todo gosto. Certo? Isso não é coisa que o ministro da Justiça venha declarar. Isso sim é politizar. Querer chantagear o Congresso na desgraça do povo brasileiro. Nós não podemos aceitar isso. A gente continua essa discussão daqui a pouquinho. Eu tinha que ter explicado no começo que nós convidamos o Ministério da Saúde para participar do programa, mas teve um problema de agenda e acabou sendo impossível. Me perdoe interromper. É porque o ministro está preocupado em sair para vir votar na eleição de líder do PMDB. A gente vai fazer um pequeno intervalo e volta já. Aproveita e manda a sua participação pelo 0800 619 619, e-mail expressão nacional @câmara.leg.br, Twitter @xnacional. Até daqui a pouco. Expressão Nacional está de volta. Hoje nós estamos discutindo o Zika vírus e as medidas para contê-lo com os deputados Lúcio Vieira Lima, do PMDB da Bahia, autor de proposta de ampliação da propaganda para otimizar o combate ao Aedes aegypti, Mário Eringer, do PDT de Minas Gerais, autor de sugestão acatada pelo Ministério para a distribuição de repelentes como forma de combate ao Zika, Odorico Monteiro, do PT do Ceará, criador da Frente Parlamentar da Dengue e incorporação tecnológica em arboviroses, e do médico infectologista e especialista da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical, Dalci Albuquerque Filho. A principal estratégia escolhida pelas autoridades de saúde nacional para combater o mosquito é uma ampla mobilização para acabar com os locais de reprodução do mosquito. A reportagem que vamos assistir mostra que a tarefa não é tão fácil. Jane Carla é moradora da Vila Planalto, no Distrito Federal. Ela conta que é cuidadosa para evitar a proliferação do mosquito Aedes aegypti, responsável pela transmissão da dengue, da zika e da chikungunya. Principalmente agora que está chovendo, e aí depois da chuva eu vou lá, vejo o que tem molhado, ficou com água, eu vou, tiro, viro a garrafa, alguma coisa assim, lata, mas geralmente não tem essas coisas aqui no quintal. E quanto aos vizinhos, realmente eu vejo que eles não cooperam, né, com a limpeza. E o problema realmente mora logo ali ao lado, o abandono de lotes vazios, que se tornam potenciais criatórios do mosquito da dengue. A doença provoca sequelas irreversíveis. Raquel está grávida. Ela fala do medo de se contaminar com o Zika vírus e trazer problemas para o seu bebê. Se depender de mim, não vai nada acontecer com ele. Se eu tiver que andar de manga comprida os 9 meses... de calça os 9 meses, por causa dele ou dela, porque eu não sei o sexo ainda, eu vou ficar. A culpa é nossa também.
o acúmulo de lixo também, porque nas chuvas o acúmulo de lixo deixa a água parada também, né? E gente que tem plantas, a gente passa por aqui, tanta gente que tem planta e não cuida das plantas e deixa lá de qualquer jeito. Aqui numa região centralizada de Brasília, a nossa equipe de reportagem flagrou um pneu no meio de um lixão contendo uma grande quantidade de larvas do mosquito Aedes aegypti. Isso mostra como a situação ainda é grave em nosso país. Deputado Lúcio, o senhor é autor de uma proposta que aumenta, que dedica uma parte da propaganda política e dos programas de informação política para fazer conscientização da população, para propaganda. Eu gostaria de saber o seguinte, isso funciona? Porque esse fim de semana, que foi essa ampla mobilização, que o Exército foi para as ruas, bateu de porta em porta, 15 mil residências não puderam ser vistoriadas porque as pessoas impediram. Será que propaganda adianta que a gente já teve... Se deve tomar medidas mais radicais, que são talvez politicamente um pouco antidemocráticas, essa questão de entrar à força na casa das pessoas, como é que o senhor vê essa questão? Olha, claro que a propaganda adianta. Hoje nós temos... O que é que foi o grande avanço na questão do meio ambiente? Foi justamente campanhas de publicidade, que teve a conscientização das crianças, então formou-se uma nova geração. Eu, quando era criança, andava aqui pelas ruas de Brasília, de carro, e era hábito jogar baga de cigarro, jogar papel de picolé nas ruas. Hoje, todos os carros tinham o seu saquinho ali na marcha, e se eu for jogar alguma coisa, meus filhos que reclamam, meu pai não é isso, que é isso. Então houve a conscientização devido às campanhas. Com a questão do Aedes, não houve campanha nenhuma. Então é muito fácil dizer, a culpa é da população que não coopera. O governo atrasou e muito, mesmo sendo o SUS, como o Dorico disse, que foi rápido, foi ágil na identificação, etc. Mas depois disso, o governo ficou 2, 3 meses sem tomar nenhuma medida. Ficava a reboque da imprensa. A imprensa que fazia matéria não teve nenhuma campanha. Você imagine que a nossa maior garota propaganda das campanhas publicitárias no dia a dia do brasileiro, nas entrevistas, era a presidenta Dilma, que não sabia a diferença do vírus para o mosquito. Uma hora trocava, dizia que o mosquito infectava, outra hora dizia que a Zika transmitia o Aedes e ficava nisso. Como é que o povo se sente se a nossa presidenta, né, tem um comportamento desse? Aí você vem, tem o ministro da Saúde. Sabe qual é o grande debate nesses 2 dias? Se o ministro da Saúde vai deixar o cargo na quarta-feira para vir dar um pulinho aqui no Congresso, votar na eleição da liderança. Isso é simbólico, é emblemático. Aí você me diz, mas é um dia só, é só atravessar a rua, vota e volta. Mas a população vai dizer, que importância está dando para o combate à Zika? É essa importância que o governo dá, né, pegando o seu ministro da Saúde, o ministério que já foi fruto de barganha política. Você sabe? Não, só para concluir, o Ministério da Saúde tirou um quadro competente do PT para dar ao PMDB, para o PMDB. Claro, não quero privilégio, quero privilégio para a sociedade. Deputado. E aí pegou, em nome do líder, não dá andamento ao impeachment, faz-se galinha gorda com o Ministério da Saúde. Pelo amor de Deus. Adianta. A gente pode tomar medidas mais radicais? A campanha adianta. O Lúcio está certo na questão de colocar recursos para esse tipo de campanha. Sabe, a gente precisa fazer isso, porque aquelas 15 mil casas que não abriram a porta para a pessoa, mas abre a porta para a televisão. Perfeito. Não adianta a gente querer fazer campanha mal feita, campanha que não fala a verdade, campanha que não toca as pessoas e que não educa. Campanha para ganhar prêmio publicitário, não é isso. É campanha maciça, massiva, chata, intensa, para fazer com que as pessoas mudem de postura. Perfeito. Esses 15 mil vão abrir a porta para a televisão. Eu não tenho dúvida nenhuma. Não são os 15 mil, os que comportam-se como esses 15 mil vão abrir. A nossa preocupação hoje é fazer o que o Lúcio falou mesmo, tem que educar mesmo. Claro. Agora, não adianta, a minha avó tinha um ditado, já morreu, era uma pessoa muito simples, e dizia assim, angu de um dia não engorda cachorro. Faz agora e daqui a pouco não faz mais. Perfeito. Então não pode mudar a nossa cultura com relação a esse tipo de problema. Não é só com dengue, não, com outros também, mas esse é o nosso... O Zika é o nosso problema imediato. Então temos que trabalhar em cima dele com intensidade. Funciona. Olha, Vânia, veja só, eu quero discordar aqui do Lúcio e do Mário, Data Vênia, com todo respeito,
que eu acho que eles estão focando o problema numa única faceta, que é a questão da propaganda e da publicidade. Não foi só isso. Não, mas é a evidência... Tá. Mas atualmente essa faceta Não, tem que mas ser eu atacada. quero colocar uma perspectiva de políticas públicas. Nós temos que entender isso como uma coisa complexa, não é uma coisa simples. Não adianta você querer culpar o governo isolado. Isso envolve uma questão que envolve ecossistema, envolve meio ambiente. Existe a capacidade que o Aedes teve de se adaptar a essa nova urbanicidade. Nós estamos vivendo uma situação de urbanicidade extremamente complexa. Então, envolve uma faceta de políticas públicas intersetoriais. E aí eu quero aqui ressaltar o papel que a presidenta Dilma teve nesse momento de levar para o Palácio esse problema. E nós, da Frente Parlamentar, defendemos isso, tivemos na Casa Civil e colocamos claramente, esse problema da Zika, da chikungunya e dengue, não é um problema do Ministério da Saúde. Esse é um problema muito importante para ficar no Ministério da Saúde. Isso tem que envolver a Casa Civil, isso tem que envolver o Ministério do Planejamento, isso tem que envolver as Forças Armadas, isso tem que envolver a Presidenta da República. Então, ela ser garota propaganda desse problema é uma coisa importante e estratégica, porque ela dá o exemplo. Né? Aliás, eu quero ressaltar que eu vi uma frase muito interessante no 23 Batalhão de Caça, lá do Ceará, onde a gente teve a atividade semana passada, sábado, que é a palavra convence, mas o exemplo arrasta. Ou seja, eu acho que o exemplo do governo puxando essa mobilização é importante. Então, a gente entender que envolve uma realidade complexa de políticas públicas multifacetadas. Envolve uma questão interfederativa, porque esse país é o único país do mundo que tem esse desenho interfederativo, que fez a descentralização política, financeira e administrativa para os municípios. Política, financeira e administrativa para os municípios. Mas a partir da descentralização houve um aumento. Então, nós temos que entender que a responsabilidade da gestão do SUS é uma responsabilidade interfederativa. Envolve a União, os estados e os municípios. Todos os prefeitos do PMDB desse país estão responsáveis pela Zika. Porque ele todos os democratizou a responsabilidade, do PMDB são responsáveis pela Zika. Esse é o problema. Todos do PDT, todos os prefeitos do PDT, do partido do nosso amigo Mário, são responsáveis pela Zika, pela dengue e chikungunya. Não pela Zika, todos, pelo combate. Pelo combate, pela Zika, pelo enfrentamento. Deputado. Então, só para concluir, e a outra coisa que eu acho que a gente tem que entender, envolve políticas públicas intersetoriais, envolve incorporação tecnológica, por isso que nós temos que colocar em envolvimento de instituições científicas internacionais, porque esse não é um problema só do Brasil, envolve hoje um processo de globalização, por isso que a Organização Mundial da Saúde também decretou alerta sanitário internacional e envolve políticas públicas de uma rede de proteção social para essas crianças que estão com microcefalia. A gente vai falar então, disso nós temos que entender que essa é uma realidade complexa e não é simples e achar que só propaganda vai resolver esse problema. Não, que ninguém falou que é só propaganda, Dorito. Não pendura melancia. Por isso que eu estou colocando que é políticas públicas intersetoriais. O Dorito está tão sem argumento que está jogando culpa nos prefeitos dele. Os nossos não. Os nossos nós queremos levar todos. Vamos ouvir. Eu não sei o que esses prefeitos estão pensando de você hora dessa, Dorito. Não é só propaganda, é claro. Eu acho que a propaganda é importante, ela sensibiliza, ela ajuda a população até a ter confiança naqueles agentes para abrir as suas casas, apesar de ela ter um grande número que não abra por N motivos. Agora, eu acho que isso se junta, essa mobilização se junta à ação dos agentes de endemias, que é fundamental, até porque muitas pessoas veem a propaganda na televisão, veem a propaganda num folheto e tudo mais, e quando o agente entra lá, está lá o cantinho, um pouquinho d'água, ele diz, puxa, eu nem pensei que isso fosse possível criador. Então, eu acho que são várias facetas. Eu acho que a propaganda é importante, a entrada, a visita às casas. Agora, nós sabemos que essa visita à casa ela é limitada, quer dizer, a gente não vai conseguir visitar as casas toda semana. Então, eu acho que nesse ponto a propaganda vai ter uma ação importante. E também a ação dentro das unidades de saúde, como eu tinha dito antes, seja organizando o atendimento, seja também conscientizando as pessoas que estejam com dengue ou que sejam suspeitas, ação em escola. Eu acho que a ação escola ela é fundamental. Mas quer dizer, a propaganda que eu estou te falando não é a propaganda no sentido de televisão, rádio, tudo mais. Estou dizendo com relação a Então, tudo que o senhor falou, doutor, uma ação diz direta. respeito a campanhas publicitárias, na escola, etc. e tal. Eu tenho mensagens aqui de telespectadores que giram mais ou menos em torno de uma mesma questão. A Paula
Baqueiro e a Maria Cristina Lindoso, elas observam que esse anúncio de que foi feito, de que o benefício, de que essas crianças que apresentaram microcefalia teriam acesso ao benefício de prestação continuada, ele, na verdade, não é novo, né? Porque uma criança com deficiência ela já teria direito a esse benefício. Mas a Catarina vai um pouco além e pergunta o seguinte. Ela diz que o benefício não é suficiente. O benefício de um salário mínimo. Como que o Brasil vai receber essas crianças? Essa não é uma geração, mas é uma parcela muito expressiva. Quer dizer, o que está sendo feito, o que pode ser feito para o atendimento, o que vai ser necessário para o país dar suporte a essas crianças. Deputado Odorico, o senhor quer... Quero falar sobre isso, que eu considero importante. Mas eu queria só ressaltar aqui e aproveitar e dizer que o papel dessa casa na questão da valorização dos agentes de endemia e dos agentes de saúde do país. Foi essa casa que, em 2006, criou a lei que estabeleceu para o país essa profissão de agente de saúde e agente de endemias. E, em 2014, foi sancionado a lei do piso dos agentes de saúde e agentes de endemias. Então, é importante... O governo federal que joga mais prefeitura, a diferença aumenta. São 250 mil agentes de saúde, mais de 150 mil agentes de endemia e, sem dúvida nenhuma, fazem um trabalho singular nesse país. Eu quero aproveitar e saudar todos e mandar um abraço. Piso em muitos lugares. Veja só, Vânia, nós temos que ter uma preocupação importante. Eu converso a você, eu como médico sanitarista, professor da Faculdade de Medicina, pesquisador da Fundação Oswaldo Cruz, fiquei quase uma semana de luto. Confesso a vocês, um sofrimento metafísico, frente a mais essa realidade que tivemos que enfrentar como médico, a questão da microcefalia. Eu era interno de medicina quando acompanhei os primeiros casos de AIDS no Ceará. E naquilo ali, para a gente, como interno, cada óbito daquele na enfermaria, paciente que a gente se vinculava, que a gente acompanhava ali o sofrimento dele, da família, e cada óbito daquele a gente ficava reduzido como médico, eu confesso a você. E agora, se deparando com microcefalia, para mim é algo que, assim, para a gente mostra como a capacidade do processo civilizatório da humanidade de extinguir doenças e de conviver com novas doenças que surgem. E aí, sem dúvida nenhuma, nós precisamos entender que o Estado brasileiro, e aí eu não falo que é o governo, é importante que a gente entenda essa dimensão, o Estado e a sociedade tem que criar condições de apoio a essas famílias e essas crianças. E muitas vezes, o apoio à família, porque a família, muitas vezes, uma mãe, ela não vai mais poder trabalhar, porque ela vai ter que viver em função de apoio e suporte àquela criança. Então, muitas vezes tem que avaliar mesmo, se não é o caso de criar talvez uma situação específica de salário ou de uma situação de apoio financeiro a essas famílias específico. Elas estão com o benefício da ação continuada, que é uma coisa da lei, da LOAS, da lei da assistência social. Não, só para concluir. Por outro lado, nós temos que pensar em apoio de fisioterapia, de neurocirurgia, de neurologia, apoio de equipes multiprofissionais de saúde, de serviço social, de enfermagem, ou seja, apoio domiciliar. Então, nós temos que pensar numa rede de proteção social para essas crianças. A gente está terminando o programa. Eu vou ser muito rápido. Nós também propusemos, nessa medida provisória, uma ação protagonista para as redes já de recuperação, tipo Rede Sara. Eles têm que entrar nesse momento agora, até porque essas crianças dão um benefício de um salário mínimo. Eu sou, inclusive, relator de um projeto de lei lá na Comissão de Seguridade Social, que eu passo para 3. Porque não é possível que alguma pessoa pense que uma pessoa vai ficar sozinha para cuidar de uma outra, que com o salário mínimo dá conta. Isso é desumano e absurdo. Se você não corrigir esse benefício não vale nada. Mas o benefício, o que vale o benefício frente a você ter um filho com um problema de microcefalia? Não vale nada. Então, não é o benefício que resolve. Nós temos que resolver, por isso que eu estou veemente, nós temos que resolver o problema desse surto agora com muita rapidez, para diminuir o número de pessoas que vão precisar desses benefícios. Doutor Dalci? Não, eu acho que o fim a conclusão é essa mesmo, que os grandes sequelados dessa crise da Zika, da epidemia, serão as crianças com microcefalia e que também não vão se beneficiar de uma futura vacina. Quer dizer, será não sei se chamar geração seria um termo muito pesado, mas serão muitas crianças que vão se tornar jovens e adultos, provavelmente não vão se inserir no mercado do trabalho e é uma tragédia social, humana,
pela relação das famílias e econômica, por isso que já foi colocado que, de alguma forma, ela vai ter que se sustentar, quer dizer, alguém vai ter que sustentar a mãe ou um possível cuidador, e a necessidade de a gente ter uma rede de atendimento, de prestação de serviço, que não é simples, que implica em uma rede multiprofissional, certamente vai incluir médico, fisioterapeuta, fonoaudiólogo e etc., centros de fisioterapia, quer dizer, todo o trabalho que isso possa ter e que nós sabemos que hoje ela não funciona ainda dessa forma, quer dizer, é um sistema que precisa ser, no mínimo, aperfeiçoado, no mínimo melhorado em relação ao que existe hoje. Deputado, olha, eu tenho muita preocupação quando se fala nesse sistema de prestação continuada, porque você vê que o governo, na verdade, você não tem, muitas vezes falta insulina, falta remédio de pressão, que é muito mais fácil do que você fazer como o doutor falou ali, né, montar uma estrutura para tratar dessas crianças. Então, nós temos que fazer, por exemplo, não tem a Lei Rouanet para a cultura, vamos fazer uma Lei Rouanet para isso. As empresas vão ter a dedução de imposto de renda se pegar o recurso e colocar em algum tipo de associação, alguma coisa nesse sentido, para que com isso tenha um recurso garantido, certo? E não fique à mercê do governo. Está bem, está ruim, está com caixa, usou politicamente o dinheiro para essa coisa e faltem os medicamentos. Agora, só para concluir aqui, você veja, hoje no Hélio Gaspari, um conceituado jornalista, a notinha que saiu aqui, pró-depois. O governo deveria unificar todos os adiamentos de suas promessas num só programa. Poderia chamá-lo de pró-adia ou pró-depois. Em menos de 2 meses foram adiados a entrega de kits aos estados para a detecção de dengue, as visitas aos domicílios no combate ao mosquito e o anúncio de cortes de despesas com máquina estatal que cria esses mesmos programas. Nos casos do mosquito, as promessas não passavam de empulhação. Aí está a importância, a prioridade que o governo federal está dando à questão do combate da Aedes. Então, concordo com você que, nesse momento, nós temos que fazer emergencialmente o que pode ser feito. A vacina é a longo prazo, está se pesquisando. Enquanto espera a vacina, vamos cruzar os braços? Não. Vamos combater o mosquito. Né? Então, essa que tem que fazer, emergencialmente. E o que é emergencialmente? Divulgar, fazer propaganda, cobrar da população, fazer que a população se associe neste momento. Isso passa a ser um caso de cidadania, não é uma coisa de partido político, de crença, de cor, agora, de sexo, nada, certo? Todos se juntarem para isso. Eu me enganei com o tempo e a gente tem mais 5 minutos, eu queria abordar essas todos formas alternativas, né, que tem o combate que as pessoas fazem, né, da proliferação do mosquito, mas agora tem algumas propostas, o mosquito que é bombardeado com radiação e esteriliza, e o mosquito transgênico. Eu gostaria de saber se os senhores têm, principalmente o doutor Dalci, o senhor tem alguma objeção quanto a isso? Como é que o senhor vê essa questão? Não, muito pelo contrário. Eu acho que as Eles ferramentas... podem ser ameaçadores ambientalmente? Um mosquito transgênico? Isso é uma coisa a ser estudada, né? Quer dizer, antes de entrar no fato do transgênico, irradiado e tudo mais, o que nós temos muito claro é que as ferramentas que nós usamos hoje para o combate ao Aedes, e não é de hoje, quer dizer, já há muitos anos, foram as mesmas até que Oswaldo Cruz usou na primeira metade do século XX, elas efetivamente não vão eliminar o mosquito. Quer dizer, nós já sabemos disso. Nós temos como controlá-lo, baseado no que foi dito aqui, a propaganda, mobilização social, ajudar a população, mas nós sabemos que nós não vamos eliminar o mosquito. Então, eu acho que qualquer medida nova, e principalmente medidas grandes, elas têm que ser muito bem pensadas, claro, avaliando-se o risco, inclusive, ecológico, mas seriam bem-vindas, porque pode ser que seja uma outra forma e talvez uma forma mais efetiva da gente conseguir eliminar o mosquito. Não deixando de reconhecer o risco de você eliminando o Aedes aegypti, você ter o crescimento de outros... O aparecimento não, mas o crescimento da importância de outros vetores, como, por exemplo, o Aedes albopictus, que já convive com a gente, também transmite dengue, a dengue, chikungunya e zika, e poderia ocupar esse espaço. Mas, de qualquer maneira, se nós conseguíssemos, num curto prazo, reduzir muito a população de Aedes aegypti, eu acho que já seria um grande avanço, baseado no que a gente discutiu aqui. Eu tenho muita preocupação com essas novidades, até porque, como novidades, elas podem gerar esse tipo de problema, além de outros. Inclusive, agora, recentemente, os cientistas argentinos disseram que o nosso larvicida que está sendo usado no Brasil é o causador. Claro que eu acho que eles estão errados,
Mas eu acho que tem uma somação de circunstâncias que fazem com que esse vírus, em algumas pessoas, ele prepondere e outras não. Eu não sei quais são essas. Agora, essa coisa de bombardear o Aedes, fazer o Aedes estéreo, é tudo trabalho para a gente discutir com o longo do tempo, na continuidade, numa política de Estado e não numa política de governo. Aí eu concordo com você, não é para a gente. Agora, não vamos tratar com um mosquito bombardeado, não vamos tratar com tapa, é combater o papalim e matar o mosquito. A raquete elétrica. A raquete. Tem que ser realidade. A realidade do Brasil é essa hoje. Não vamos. Nós não temos ciência para isso tanto também, nessa velocidade. Eu concordo com o Codorico. Né, deputado? Eu concordo com o Codorico que tem que fazer um trabalho, mas isso que o Codorico propôs, eu acho que é importante você ter uma coisa preparada a longo prazo, com bases científicas. Legal, eu concordo. Mas isso não pode ser o discurso da agora, que é um discurso de fugir da realidade e fugir da responsabilidade. Deputado Dorico, um minuto para o senhor. E um minuto para eu acho que a coisa mais importante, eu acho que está tendo uma mobilização da sociedade e dos governos, porque envolve a União, os estados e os municípios, em relação à questão emergencial do mosquito. Nós não podemos esquecer a questão da incorporação tecnológica, ou seja, as vacinas são importantes. Então, nós já temos uma vacina que foi aprovada pela Anvisa para dengue, eu acho que tem que ser discutido se ela vai ser incorporada ou não. Nós temos que a vacina do Butantan também para a dengue está sendo discutida. Nós temos várias experiências, como essa questão do mosquito geneticamente modificado. Nós temos uma nova experiência da Fundação Oswaldo Cruz do Rio de Janeiro, que envolve uma bactéria que deixa o mosquito não transmissor, a Wolbachia, que é uma... Wolbachia, que é uma... Tem um peixinho que come um mosquito, mas pelo tem amor também. de Deus, não, eu trabalhei com peixe também, são várias estratégias que tem. Mas essa bactéria, a Wolbachia, é extremamente importante, já foi comprovado no Rio de Janeiro, em algumas cidades, é uma parceria nossa com o laboratório australiano. E a outra questão importante é também avanço diagnóstico e ainda epidemiológico para fazer nexo causal sobre a questão da Zika, porque tem muitas interrogações, tem muitas perguntas ainda a serem respondidas. Então, nós temos que pensar, eu diria que são 3 frentes importantes. Uma frente, incorporação tecnológica, políticas públicas para o enfrentamento do mosquito, interfederativa, intersetoriais, e a outra questão importante é uma rede de proteção social para essas crianças e as famílias. Deputado Lúcio. Veja bem, eu acho que tudo isso que falou é correto, mas nós temos que dividir o que é para futuro e o que é imediato. Então, imediatamente, nós temos o nosso feijão com arroz. O que é o feijão com arroz? É matar o mosquito, impedir a reprodução, e isso a gente vai conseguir com campanhas e para incorporar a sociedade. É importante nós trabalharmos pela internet, pelas redes sociais, é importante nós trabalharmos nas escolas, fazer gincanas para incorporar os jovens. Você não sabe como a juventude é importante, é a grande mola precursora de um movimento desse, os jovens serem conscientizados. Então vamos para o feijão com arroz, que a gente, com toda certeza, terá muito sucesso, porque por enquanto vai ficar a dúvida aí que a ciência não sabe explicar. Transmite pelo sexo, transmite pela saliva, e fica toda essa confusão. Enquanto isso, a gente está jogando conversa fora sobre se no carnaval pode beijar e o mosquito beijando e reproduzindo. A gente vai ficar sem beijar porque está na dúvida, e o mosquito beijando e reproduzindo. Aí fica difícil. Então vamos selar fileiras e vamos sim, todos juntos, a sociedade toda, né? Vamos incorporar nessa luta, saber que não é a luta de uma única pessoa, é a luta de toda a sociedade. E aí sim nós seremos vitoriosos nessa guerra. Muito obrigado, doutor Dalci, muito obrigado, deputado Dorico, muito obrigado, deputado Eringer, muito obrigado, deputado Lúcio. O Expressão Nacional termina aqui. Você pode rever ou compartilhar este e outros programas na nossa página, câmara.leg.br. E você pode ir se preparando para a nossa próxima semana. O nosso tema vai ser a medida provisória que modifica as regras dos acordos de leniência. Obrigada pela audiência e até a próxima.